Liturgia do dia 26 de setembro de 2023, terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Memória de São Cosme e São Damião, mártires. Primeira leitura. Leitura do livro de Esdras. Naqueles dias, o rei Dário escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. Com os bens do rei deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo o que gastarem. Eu, Dário, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, e puderam terminar a construção conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no 3º ano do dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram, para a inauguração desta casa de Deus, 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes segundo suas categorias e os levitas segundo suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Como todos os levitas se haviam purificado, juntamente com os sacerdotes, estavam puros, e assim imolavam a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes seus irmãos e para eles próprios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dário deu continuidade à política de Ciro, facilitando o regresso dos judeus a Jerusalém e apoiando a reconstrução da cidade e do templo. O 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário, corresponde ao 1º de abril de 515 a.C.
Foi o ano em que terminaram as obras do templo e também a sua dedicação. O apoio das autoridades imperiais foi importante para a reconstrução da cidade e do Templo de Jerusalém. Mas as palavras de Ageu e de Zacarias foram ainda mais importantes. O autor bíblico anota que por detrás dos decretos de Dário e Artaxerxes estava a ordem de Deus, do Deus de Israel, que queria dar novamente força, unidade e esperança ao seu povo. A dedicação do templo, o retomar do culto legítimo e a celebração de uma Páscoa ecumênica marcam a nova e decisiva etapa na vida do povo de Deus, que continua a beneficiar das maravilhas de Deus experimentadas no Êxodo. Com respeito ao Evangelho, Lucas apresenta-nos um quadro raro e profundo. Não denota polêmica em relação à família de Jesus, como acontece nos textos paralelos de Mateus e de Marcos. A atenção de Lucas vai para aquilo que de fato interessa, a escuta e a prática da palavra que criam e definem o verdadeiro sentido da família de Jesus. Um dia, sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele. Lucas usa um verbo que exprime o desejo de ver Jesus. A forma singular realça a figura da mãe, que é o sujeito. Para o evangelista, a vinda dos familiares é uma ocasião que permite a Jesus pronunciar a sentença sobre os seus verdadeiros parentes. A escuta e a prática da palavra cria laços mais fortes do que os de sangue. Esta possibilidade, todavia, não exclui os parentes que vieram visitá-lo. Lucas exalta a família gerada pela palavra, mas não menospreza os laços com a família de sangue. Uma das problemáticas mais presentes na sociedade atual é a relacionada com a família, onde emergem graves dificuldades, por causa da falta de valores e da clivagem das relações. As consultas sociopsicológicas e as intervenções legislativas são insuficientes para ultrapassar o mal-estar. É preciso regressar à mensagem evangélica sobre a família. Jesus reconhece o valor da família enquanto radicada na intenção original do Criador, mas também lhe relativiza a importância. O valor da família, como nos recorda o Evangelho de hoje, é inferior e subordinado ao da nova família do reino. A urgência do apelo à conversão e ao acolhimento do reino explica certas exigências de Jesus. A primeira leitura fala da casa de Deus e o Evangelho fala da família de Jesus. Na Bíblia, o termo casa tanto significa edifício como família. Quando se fala da casa de Davi, tanto se entende a habitação como a estirpe de Davi. De acordo com as palavras de Jesus, se escutamos a palavra de Deus e a pusermos em prática, tornamo-nos seus irmãos e até sua mãe. Formamos a família de Jesus, tornamo-nos casa de Deus, isto é, sua família e seu templo. Realiza-se desse modo o projeto de Deus em habitar com os homens, não só no meio deles, mas neles, para os unir numa aliança que os faz um único edifício, uma única família e até um só corpo, o corpo de Cristo. Todas as nossas ações devem tender para este fim, formar o templo de Deus, o corpo de Cristo. Para isso, é essencial escutar a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus que nos transforma, fazendo de nós pedras vivas que podem entrar na construção da casa de Deus. A palavra de Deus é poder de Deus e é capaz de nos assimilar ao seu projeto, para que de verdade possamos santificar o seu nome, sendo família do Senhor, corpo de Cristo. Reencontramos assim o ideal que os profetas Ageu e Zacarias procuravam infundir no povo dos exilados, regressados a Jerusalém,
e incomodados com as dificuldades da empresa. Escutar como Maria a palavra, pô-la em prática como ela e viver a consequente bem-aventurança não significa entrar numa atmosfera de felicidade intimista, mas tornar-se ativos colaboradores do sonho de Deus. Formar uma família de filhos e filhas grande como a humanidade inteira. Hoje a Igreja faz memória a São Cosme e São Damião, mártires. São Cosme e São Damião, nascidos na Arábia, se dedicaram ao cuidado dos enfermos, o que foi a alavanca principal da vida dos dois irmãos, que viveram no século III, no tempo da perseguição contra os cristãos. Eles cuidavam dos doentes sem aceitar remuneração. Por isso receberam o apelido de anárgiros, palavra grega que significa sem prata. A sua fama de homens corajosos e distintos benfeitores espalhou-se rapidamente por toda a região. A atividade destes santos gêmeos não se limitou apenas aos cuidados do corpo enfermo. Na sua prática profissional, visavam também o bem das almas, com o exemplo e a palavra. De fato, converteram muitos pagãos ao cristianismo. É famoso o episódio da cura de uma mulher hemorroíça, chamada Paládia, que, por gratidão, deu 3 ovos aos 2 irmãos. Porém, por não aceitarem, ela implorou a Damião que os aceitasse em nome de Cristo, aquela pequena oferta. Para não ofender a mulher, Damião aceitou os ovos. Este seu gesto irritou seu irmão Cosme, que pediu publicamente, no momento de raiva, após a sua morte, para não ser enterrado com seu irmão. Isto despertou a ira do imperador Diocleciano, implacável perseguidor do povo cristão. Na Ásia Menor, o governador deu ordens imediatas para que os 2 médicos cristãos fossem presos, acusados de feitiçaria e de usarem meios diabólicos em suas curas. O suplício dos 2 irmãos é narrado pela lenda áurea, segundo a qual foram primeiro jogados no fogo, de onde saíram ilesos. Depois foram condenados à lapidação, mas as pedras voltavam contra os atiradores. E ainda as flechas lançadas pelos arqueiros feriram seus algozes. Por fim, foram decapitados. O ano não pode ser confirmado, mas com certeza foi no século IV. Quando o imperador Justiniano, por volta do ano 530, ficou gravemente enfermo, deu ordens para que se construísse em Constantinopla uma grandiosa igreja em honra dos seus protetores, São Cosme e São Damião. Mas a fama dos 2 correu rápida no Ocidente também, a partir de Roma, com a basílica dedicada a eles, construída a pedido do Papa Félix IV, entre 526 e 530. Tal solenidade ocorreu no dia 26 de setembro. Assim, passaram a ser festejados nesta data. São Cosme e São Damião são padroeiros dos médicos, dos cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e das faculdades de medicina. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Cosme e São Damião e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, a comemoração dos mártires Cosme e Damião proclame a vossa grandeza, pois na vossa admirável providência lhes destes a glória eterna e os fizestes nossos protetores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.